dentro das tantas inúmeras opções que o Photoshop tem, né? Uma das que eu acho muito legais também são as opções automáticas. Com elas você consegue resolver tipo muitos problemas. Tipo, tem muita coisa que você vai fazer e sabendo fazer o processo automático você poderia resolver muitos problemas. O primeiro aqui da parte automática desse módulo que eu vou te mostrar é a opção de Contact Sheet. O Contact Sheet, o que ele faz? Ele cria, né, uma folha e nessa folha ele coloca toda a amostra de imagens. Então ele coloca um monte de quadradinho, cada quadradinho vai ser uma imagem nessa folha. Para fazer o Contact Sheet, você pode vir aqui ó, em File, você tem a opção Automate, que são as opções automáticas, a gente viu até aquela opção de Photo Merge, né? Você vai vir aqui ó, em Contact Sheet 2. Se por algum acaso você estiver visualizando esse curso e a sua versão do Photoshop for mais antiga, Photoshop deu uns problemas aí com esse Contact Sheet. Na versão 2 eu acho que tinha, na 3 tiraram, na 4 veio de novo, na 5 tiraram e a partir do CS6 eu acho que voltou. E aqui nessas opções, basicamente, né, você tem a parte onde você quer usar, qual é a pasta, né? Você pode escolher se você quer usar uma pasta ou uns arquivos. E nos arquivos você pode fazer igual a gente viu naquela parte de panorama, né? Que você pode adicionar os arquivos abertos, adicionar arquivos do Bridge, ou você pode vir aqui em Browse. Em Browse você escolhe a pastinha. E aqui eu posso ir até a pastinha, né, das imagens que eu quero estar utilizando. Só lembrando, você pode ter aberto essas imagens no Photoshop, mas como o processo era parecido com o panorama, então eu estou te mostrando como é que você abre essas imagens aqui direto pelo Photoshop nessa parte. Então eu vou selecionar as imagens que eu quero. Você pode selecionar quantas imagens você quiser, tá? Eu vou clicar na primeira, vou segurar Shift e vou clicar na última. Então eu tenho todas essas imagens da pastinha imagens selecionadas e vou dar um OK. Dei um OK, ele vai carregar essas imagens aqui no painel. Aqui eu tenho uma lista, né, com todas as imagens que eu quero estar utilizando. Aqui mais para baixo eu tenho algumas opções, como unidades de medida, porque na verdade ele vai criar folhas para mim, né? Ele vai criar alguns arquivos e eu tenho que controlar, dizer qual o tamanho dele. Então eu posso usar um tamanho aqui, mais ou menos uma folha de sulfite, por exemplo. Eu vou colocar 20 de largura, 30 de altura. Não é a medida exata de uma folha sulfite, é mais ou menos. Eu tenho a resolução, sempre lembra, né, de colocar aqui primeiro a opção de pixels por inch, né? E a resolução eu vou colocar 300 mesmo. Isso aqui é como se eu fosse criar um arquivo. O que acontece? Eu vou criar um arquivo e conforme a quantidade de fotos passe, né, eu vou organizar também quantas imagens eu quero que fique na folha. Aí vamos dizer que eu tenho 20 imagens. Eu quero 5 imagens por folha, ele vai fazer 4 folhinhas, né, com 5 imagens cada uma. Aqui eu tenho os modos de cor, a profundidade também, a taxa, né, de bits. Eu tenho as opções de achatar tudo quando eu terminar ou não. Eu vou deixar marcado que eu acho mais fácil. Aqui eu tenho umas opções do thumbnail, que é sobre as imagens que vão aparecer para mim. Então eu tenho as opções de colunas. Quantas colunas eu quero? Eu vou colocar que eu quero 2 colunas e 3 linhas. Tá? Então vão ter 2 colunas de imagem e 3 linhas. Eu tenho essa opção de usar um espaço automático entre esses quadradinhos. Eu deixo marcado. Se por algum motivo não ficar como você gostaria, você pode mexer nisso aqui depois. Escolhido isso, tá? O espaçamento, caso você queira alterar, eu vou deixar assim mesmo. Eu tenho as colunas e as linhas. Eu tenho a opção de rotacionar as imagens também, caso para elas ficarem posicionadas de uma forma melhor. Às vezes é legal isso aqui de uma forma estética, mas para visualização não é muito legal. Aqui também eu tenho as opções de marcar caso eu queira que embaixo da imagem seja escrito o nome dela. Então você pode deixar, aqui você tem o tipo de fonte que você quer estar utilizando, vai abrir uma lista, você pode clicar e trocar, ou usar as opções normais que tem aqui. Você tem a opção do estilo da fonte, né? Regular, itálico, negrito e tal, e o tamanho dela aqui medido em pontos. Feito isso, vamos dar um OK. Quando eu dou OK, o Photoshop mais uma vez fica louco, ele começa a fazer um monte de coisa automática para mim. Você pode ver do lado direito aqui em camadas, ó, que ele está criando, ele puxa uma foto e ele carrega um texto, coloca uma foto, um texto, coloca uma foto, um texto. Ele vai fazendo isso para todas elas até preencher. Ele vai fazer isso com todas as imagens que eu selecionei, seguindo aquela sequência, né, que eu coloquei de 2 colunas e 3 linhas. Quando ele terminar, ele vai deixar aberto aqui todas as folhas. Ó. Olha, eu acabei de falar e terminou. Então aqui eu tenho, ó, Contact Sheet 1. Você vê que eu tenho toda uma sequência de imagens aqui. Ó.
tá? Eu tenho as imagens dos cachorros, as árvores e tudo mais. Eu tenho o Contact Sheet 2, a minha segunda folha, Contact Sheet 3, Contact Sheet 4. Então essa é uma maneira legal de você trabalhar com amostras de imagens. Quando eu trabalhei numa loja de eventos e tal, onde eu fazia manipulações de imagens, né, restaurações de imagens, eu fazia edição de imagem também de eventos e tudo mais, a gente trabalhava muito com isso. Porque às vezes você vai mandar uma amostra para o cliente para ele escolher as imagens que ele quer que você faça a montagem e não tem como você mandar para ele, mas ele não quer num CD, né? Ele quer na mão. Então essa é uma maneira legal, você pode fazer uma amostra, né, do tamanho da folha que você quiser, com quantas imagens você quiser e mandar para um cliente, por exemplo, para ele selecionar as fotos que ele quer que você use em algum trabalho ou que ele quer que seja impressa e assim por diante. Uma outra opção bem legal, né, dessas partes automáticas do Photoshop é a opção que a gente tem de fazer uma apresentação em PDF. Então eu vou te mostrar aqui mais ou menos qual que é a ideia, tá? A ideia disso aqui é você selecionar algumas imagens e ele vai fazer como se fosse uma apresentação de slideshow para você, só que no formato PDF. Para isso eu vou vir em File, Automate, eu tenho a opção aqui PDF Presentation. Quando eu clico ele vai abrir uma telinha onde eu posso falar para ele assim, ó, adicione as imagens abertas, né, caso eu tenha. Como eu não tenho, eu posso ir em Browse. Em Browse eu escolho as imagens que eu quero que ele faça isso. Vou escolher essas 3, por exemplo, vou dar um abrir. Aqui embaixo eu tenho duas opções. Um documento de várias páginas ou apresentação. E a apresentação eu posso escolher a cor do fundo. Posso colocar, por exemplo, preto, né, que fica mais formal. Eu tenho as opções também aqui embaixo. Antes de mais nada, eu só tiro Notes aqui, tá? Para não colocar essas opções. Você tem Presentation Options. Então você tem para trocar de imagens a cada quantos segundos. Você pode colocar aqui, sei lá, cada 2 segundos eu quero que troque de imagem. E eu tenho essa opção também aqui, ó, eu quero que depois da última parte, né, depois da última imagem, ele fique de novo indo para a primeira. Aqui eu tenho Transition. Transition, na verdade, é a transição. Que efeito que vai ter de uma imagem para outra. Então eu posso escolher qualquer um, por exemplo, Fade. Vou colocar um Save, quando eu coloco Save ele me dá as pastas do meu computador e eu posso salvar em algum lugar específico aqui com o nome. Você vê que ele já vai colocar a opção de Presentation, né? E eu posso dar um salvar, quando eu dou salvar ele tem mais algumas opções do PDF. Eu vou dar um Save PDF também, ó. Ele vai pegar as 3 imagens e ele já salvou para mim. Quando eu dou 2 cliques para abrir esse arquivo, né, esse PDF, ele vai falar, olha, esse documento está tentando trabalhar em modo tela cheia. Você quer trabalhar em tela cheia? Se você der Yes, ele vai passar para você essas imagens. Para você não vai ficar do tamanho certo, mas se você fizer o teste aí, você vê que funciona perfeitamente. Ele vai passando de imagem para imagem. Dependendo das opções que você colocar, né, eu só vou dar um ESC aqui, ó, para sair fora. Dependendo das opções que você colocar para essa apresentação PDF, ele vai mudar tanto as transições quanto aquela opção de looping no final. Mas se você quiser criar como se fosse um tipo de slideshow, uma amostra de imagens ou do seu trabalho ou de qualquer coisa que seja, essa opção de apresentação PDF resolve muita coisa. Outra coisa, né, da questão automática que eu vou te mostrar agora são as Actions. Actions são funções automáticas também, só que não são funções automáticas do tipo de você ir lá e clicar no Automate e escolher o que você quer. Você mesmo pode criar as suas ações. Para criar suas ações, você vai vir aqui, ó, Window, você tem a opção Actions. Quando você abre Actions, vai te abrir essa abinha aqui, ó. O botãozinho dele é esse Play, né, que você pode clicar ou clicar de novo para ele sumir ou aparecer. Aqui embaixo eu vou clicar para baixo e arrastar, ó. Você vai ver que aqui você tem algumas pastinhas, tá? As pastinhas com as actions que você pode utilizar, que são actions prontas. Se você clicar nessa setinha do lado aqui, ó, ele vai expandir o que tem lá dentro ou recolher. Aqui eu já tinha uma de nome Eber, tá? Então eu vou te mostrar como é que você cria uma nova. Para você criar uma action, você precisa clicar e criar aqui na folhinha. Mas se você quiser também, você pode criar, no caso, uma pasta. E nessa pasta você coloca tudo que é seu. Então, por exemplo, eu vou clicar na pastinha e vou colocar aqui efeitos... Não, deixa eu colocar bonito. Efeito nas fotos, tá? É o nome da minha pasta. Eu vou dar um OK. Criei uma pasta.
essa pasta tem que ter algumas actions, e para colocar uma action lá dentro, ela tem que ficar selecionada e eu clico nessa folha aqui. Cliquei na folha, ele vai falar qual que é o nome dessa action. Eu vou colocar foto preto e branco, tá? E aí eu tenho as opções. Em que pasta vai ficar esta action? Eu vou deixar aqui feitos nas fotos. Você viu que por estar selecionado, ele já carregou para mim. Aqui eu tenho algumas opções de atalho. Eu posso colocar alguma tecla do meu teclado que eu quero para que quando eu apertar, ele faça essa action. Eu vou deixar sem nada e vou apertar um record. Quando eu dou um record, ele começa a gravar. Então, a partir desse momento, o que eu fizer no Photoshop, ele vai lembrar. Antes de mais nada, eu vou fechar aqui, ó. Vou dar um stop, porque eu não quero que ele grave o que eu vou fazer agora. Eu vou vir no Mini Bridge e jogar uma foto aqui. Só uma. Vou jogar do cachorrinho bonitinho. Vou abrir aqui as actions de novo, ó, no painel. Você vê que eu estou em cima da foto preto e branco. E a partir de agora eu vou fazer alguma coisa na imagem que eu quero que o Photoshop lembre. Então eu vou clicar aqui e começar a gravar. Tá, ele vai lembrar isso aqui. Eu vou vir nas opções aqui, ó, de ajustes. Eu vou colocar o Levels e vou mexer um pouco em Levels. Eu vou colocar um outro ajuste de Black and White. Vou colocar um Black and White aqui mais ou menos. Pronto. Feito isso, eu coloquei os dois ajustes. Vou apertar Stop aqui, ó, na minha action. Quando eu faço isso, você vai perceber o seguinte, ó. Aqui dentro de foto preto e branco eu tenho essas coisas. Make Adjustment Layer. Se eu abrir a setinha, vai ter as opções que eu fiz naquela layer de ajuste. Em seguida eu tenho Set Current Adjustment Layer. Aqui dentro tem as opções que eu fiz. Essas 4 linhas correspondem, né, a essas camadas de ajuste que eu fiz. Criei uma camada de ajuste, mudei alguma coisa. Criei outra de ajuste, mudei alguma coisa. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso fechar essa imagem se eu quiser e eu posso abrir algumas imagens. Eu vou abrir 3 imagens aqui, ó, e eu queria mostrar para você como é que funciona. Como eu já fiz aquela action, né, eu já mandei salvar aquela função, eu posso vir abrir uma imagem, clicar em cima de foto preto e branco e apertar play aqui, ó. Quando eu apertar play, ele vai repetir nessa imagem tudo que eu tinha feito, ó. Dei um play. Fiz isso na foto do cachorro. Posso clicar na próxima foto aqui, ó. Vim em foto preto e branco e vou apertar play. Ele repete essa action. Vou vir na outra foto, play, e ele repete em todas. Isso aqui foi um exemplo simples de action, tá? Action abrange muito mais coisas do que isso. Eu só mostrei como você cria uma action para essa parte de ajuste. Mas qualquer opção que você queira, você pode estar fazendo. Por exemplo, você pode abrir aqui uma nova imagem. Deixa eu abrir aqui uma outra agora, ó. Vou abrir aqui o casal lá na bike. O que eu posso fazer? Eu posso vir nas actions, tá? E dentro dessa parte aqui de efeito nas fotos, eu posso criar uma nova action. Então eu posso clicar na folhinha e vou colocar aqui efeito muito bonito. É o nome da minha action. Vai ficar dentro da pasta efeito nas fotos. Vou dar um record. Dei um record, a partir de agora que eu fizer na imagem, ele vai gravar para mim. Eu posso ir lá e colocar, sei lá, um gradient map com aquela cor que eu gosto, vou dar um OK, tá? Você vai ver que se eu apertar aqui, ó, das actions, ele já está gravando isso para mim. Ó, você colocou uma layer de ajuste. Agora eu vou colocar, sei lá, deixa eu ver, um Vibrance. Em Vibrance eu vou mexer um pouquinho aqui nas opções, ó. Mexi, olha aqui nas actions que ele marcou para mim, ó. Você mexeu em algumas opções e você fez uma nova camada de ajuste. Feito isso, eu vou dar um stop. Já gravei essas opções que eu quero. Vou fechar e vou colocar não quero salvar. Agora, a partir do momento que eu abrir uma nova imagem, qualquer uma que seja, e for lá nas actions aqui, e clicar em cima dessa action que eu acabei de fazer e der um play, pronto, ele vai jogar as mesmas opções para essa foto. Então, action serve para isso. Você pode estar fazendo aí qualquer opção dentro da sua imagem, usando alguns efeitos, né, dentro do Photoshop, que ele vai repetir nas outras imagens que você quiser. Isso, meu, quebra muito, mas quebra muito galho, né? Quando às vezes você tem algum trabalho para fazer que o cliente pediu para você escrever em várias imagens, ou colocar o mesmo efeito em várias imagens. Então, trabalhar com actions, meu, salva muito a vida.